Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Carvalhais, sou diretor da BDTIC, sócio de Lefosse Advogados, responsável pela área de regulação. Estamos aqui hoje de tarde conversando com os senhores sobre uma pauta super interessante e atual que envolve a infraestrutura de suporte de telecomunicações, antenas, postes, de rede de passagem, Network as a Service. E para debater esse tema, temos aqui conosco hoje Otto Solino, que é coordenador-geral de aprimoramento do ambiente de investimentos do Ministério das Comunicações, o Fábio Cassotti, que é gerente de monitoramento das relações entre prestadoras da Superintendência de Competição da Anatel, Luciane Pandolfo, que é vice-presidente e General Counsel da Phoenix Tower, Abel Camargo, vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da American Tower do Brasil, e Ricardo Dickmann, diretor de infraestrutura da Conexis Brasil Digital. Apenas para contextualizar nosso debate hoje, nós temos uma realidade hoje no nosso mercado de serviços de telecomunicações no Brasil, que se iniciou alguns anos atrás com a desverticalização gradual de certos elementos da infraestrutura de suporte e que foi criando cada vez mais players que ou se dedicam a uma atividade bastante específica de atacado, né, de servir as operadoras, de prover insumos para as operadoras, ou de nem mesmo prestar serviço de telecomunicações, apenas oferecer acesso a determinados elementos de infraestrutura para as operadoras. E é por essa razão que hoje teremos aqui alguns debates, cada um dos nossos panelistas vai falar durante o momento inicial, e ao final teremos tempo aí para debates e perguntas. Para isso, toda a audiência pode utilizar o formulário que existe aí embaixo da página de vocês para enviar perguntas e tentaremos organizá-las para que consigamos apresentá-las aqui aos nossos panelistas. A título de esclarecimento, queria só informar que a Luciene teve um problema de conexão, está tentando se restabelecer, por essa razão, provavelmente vamos deixá-la por último aqui dentre os panelistas para falar, para que ela tenha tempo para retornar. E com isso, então, passo a palavra ao Fábio Cassotti para que comece explicando um pouco sobre a visão da Anatel e fazendo as suas ponderações iniciais. Fábio, a palavra é sua. Eduardo, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel. Por meio de você também, Eduardo, cumprimento a BDTIC, que sempre nos propicia, né, em momentos tão ímpares aí de debate e discussão tão qualificada em direito regulatório. Eu preparei aqui, Eduardo, uma breve apresentação, acredito que o conteúdo já esteja aí compartilhado, para servir de estímulo aí, de ilustração ao debate. Nada superior a 347 slides, mas apenas para servir de uma breve inspiração. E aí, tentando me alinhar ao tema proposto, né, a nova pauta, especialmente para a infraestrutura de telecom, eu preciso fazer o registro aqui, que foi, inclusive, apresentado ao novo termo, né, de rede como serviço. Confesso que não conhecia e, de fato, né, é já uma pegada interessante para iniciarmos o debate. Mas, seguindo aqui, deixa eu tentar isso. Não poderia deixar de trazer aqui numa discussão de infraestrutura a representação de passado e futuro, né? Nós já temos uma experiência, uma trajetória muito bem desenvolvida no acesso a diferentes infraestruturas para utilização, lançamento e construção de redes de telecom. Essas trajetórias representam para nós hoje já um conjunto de desafios, né? Alguns ainda persistentes, de grande complexidade. Falávamos no aquecimento, né, de alguns deles associados a especialmente direitos de passagem em rodovias, o caso dos postes, né, o próprio cabeamento ao PGW, né, o cabeamento óptico na rede de aterramento da transmissão. Tem também alguns detalhes, mas eu arrisco dizer que teremos agora terreno muito amplo, com diferentes fronteiras e oportunidades para a exploração ampliada de infraestruturas. Algumas infraestruturas, inclusive, são bastante inusitadas, né, como braços de iluminação pública, a própria sinalização viária, e o contexto do 5G, pelo grau de densidade, pelo grau de complexidade de rede necessária, ele acaba oferecendo para todo o aparato urbano essa alternativa, essa possibilidade. Então, acho que não é um exagero dizer
que com o grau de densificação necessário para o 5G, todo o mobiliário urbano pode sim se candidatar a recepcionar redes e equipamentos de telecomunicações. E isso é muito interessante e válido o debate no sentido de capturar as experiências já acumuladas com infraestruturas já mais consolidadas, mais seculares, e evitar, né, possíveis erros e dificuldades, mas também esse período de transformação do ambiente. Eduardo falava comigo até no texto, sobre o texto inicial, sobre o momento preparatório, de publicidade urbana, né? Eu acho que depois aqui pode até ser editado esse slide, mas são exemplos, né, de infraestruturas como a sinalização, os braços de iluminação pública e todo tipo de aparato que pode vir a ser utilizado para uma efetiva condição de dotação de infraestrutura do 5G. E aí, nesse contexto de oportunidades, eu trago aqui uma outra ilustração no sentido de como a indústria de telecomunicações já utiliza com muita desenvoltura os termos da biologia, né? Nós falamos sempre de ecossistema, nós utilizamos isso como comparação, e nesse sentido eu faço também esse paralelismo com a cooperação. Nós podemos ter mecanismos de convivência e de cooperação mais simples, como se mostra aí na figura do cogumelo, ou seja, onde você tem um agente que faz uma pequena, uma breve, simples transformação em seu hospedeiro, mas sem necessariamente um grande impacto. No entanto, na outra ilustração aqui, nós temos o simpático peixe palhaço, né, eternizado por um desenho da Pixar, cuja relação biológica ela é muito mais complexa e sofisticada na sua convivência com a anêmona do mar, né? Não sei quem já teve a oportunidade de ver essa relação, mas eu queria fazer aqui o destaque, trazer para a provocação e reflexão do nosso painel como uma oportunidade de convivência com mútuos benefícios para mais de uma indústria, né? Pode parecer um tanto abstrato, né? Qual que é a relação disso com a história de um peixe e da anêmona? Não, mas vamos pegar movimentos e transformações recentes que o Brasil tem passado, né, em sua própria infraestrutura de base, como o saneamento básico e a distribuição de água. Eu acho que não precisa dizer muito para demonstrar como que esse tipo de intervenção fornece para telecomunicações uma oportunidade de engajamento muito sinérgico, né, de partilha dos custos e de aproveitamento da intervenção civil para lançamento de redes. Mas eu acredito, e eu acho que muitas vozes já têm trazido eco nesse sentido, de que para além da utilização mais simples, passiva, esse tipo de engajamento sinérgico pode trazer muitas oportunidades de ganho mútuo. Né? O caso da distribuição de energia, da distribuição de água, por exemplo, existe um terreno muito fértil para automação, existe um conjunto muito destacado de possibilidades para sensores, atuadores, e eu arrisco dizer que a relação, né, voltando aqui para a minha analogia da biologia, ela pode se reverter mutuamente benéfica para diferentes indústrias, logicamente, né, com os adequados incentivos e as oportunidades muito bem aproveitadas. E assim, para várias utilities, né? A gente, por exemplo, eu tenho percebido também no próprio setor elétrico um aumento nas preocupações, por exemplo, com os indicadores de performance, né, que trazem ali também uma pauta de eficiência na distribuição de energia. E assim, a criatividade é o limite. Tenho certeza que todos os meus colegas aqui, representantes e empresários da indústria, já estão fazendo seus devidos ensaios para aproveitamento dessas oportunidades. E nesse mesmo bojo, né, eu trago aqui uma questão que imagino seja a dinâmica nuclear daquilo que Eduardo nos desafia, né, que é a discussão das chamadas redes neutras, operações neutras. E apesar da ilustração até um tanto quanto infantil que eu aqui trago, né, eu imagino que esse tema ele traz reflexões de fato muito profundas, quiçá existenciais, né, de uma indústria que historicamente sempre se pautou na rede como ativo de diferenciação estratégica, né, como um elemento de posicionamento concorrencial. E, de repente, temos esse movimento
estruturado, não é uma inovação brasileira, né? Isso tem ocorrido de maneira muito difundida, de sorte que isso nos convida a refletir, inclusive, a exemplo do nosso drama, né? Do nosso drama shakespeariano aqui, a pensar o futuro e a tomada de decisão entre o que implica dizer uma configuração de rede neutra, operador neutro, coisa que o valha, né? Então, assim, são várias as nuances. Eu, enfim, preparei aqui muito mais um material de preparação, de convite à reflexão, mas muito mais do que um rótulo, eu imagino que estaremos de face aí de muitos tons dessa condição de pretensa neutralidade, né? Eu comentava em outro contexto que, mesmo no primeiro momento de transformação dessa condição de redes neutras, né, já configurada aí por meio das Tower Companies, a gente percebe diferentes arranjos e diferentes configurações. Então, muito mais do que uma dicotomia entre ser ou não ser neutro, imagino que nesse movimento de transformação, de reconfiguração, nós iremos lidar, sim, com vários tons, numa paleta de cores aí muito sofisticada. E prova disso que, em algumas situações, a gente já percebe algum grau até de ansiedade, preocupação de diferentes agentes nesse processo, mas, para finalizar aqui de maneira objetiva, a minha primeira intervenção, Eduardo, eu gostaria de trazer em destaque aqui para todos aqueles que nos escutam, a confiança no método. Digo, a estrutura institucional regulatória brasileira, por meio, né, especialmente do seu regulador, mas também de forma sinérgica, integrada com a autoridade da concorrência, se pauta por um ferramental já muito bem testado, aplicado, de avaliação. Aqui eu trago os 3 pilares, né, do paradigma analítico da condição concorrencial. A atuação do regulador já tem uma trajetória sólida em avaliação das estruturas de mercado, já tem uma expertise para identificação, diagnósticos de conduta e mecanismos igualmente também muito afinados para avaliação e assegurar também a boa performance e o desempenho financeiro da indústria. Então, como primeiras palavras, a minha mensagem inicial era exatamente essa, né? Trazer e oferecer como desafio aqui uma perspectiva de possibilidades do futuro, né? Sendo até talvez esse um desafio mesmo, né? Muitas transformações ocorrendo, mas ao mesmo tempo trazer a mensagem com muita tranquilidade, confiança na institucionalidade, no método e na capacidade, inclusive, da Anatel lidar com essa dinâmica da indústria, fornecendo as respostas necessárias a depender do contexto, né? Com muita tranquilidade, com muita sobriedade, com todos os mecanismos de pesos e contrapesos, participação social, mas sabendo e tendo a tranquilidade de lidar com uma indústria que se transforma e se reinventa em diferentes oportunidades. Esperando não ter passado aí do prazo inicial, Eduardo, devolvo para você, meu amigo. Obrigado, gente. Fábio, muito obrigado. Certamente temos aqui algumas perguntas depois na parte do debate. Acho que o desafio que se faz aqui não é pequeno, né? Enfim, como lidar usando como base uma lei que foi escrita há mais de 20 anos atrás sobre uma nova realidade que talvez nem tenha sido pensada naquele momento, né? E com todo dia surgindo aí novos potenciais conflitos e mediações entre players que agora nem são mais do mesmo setor, né? Agora a gente tem debate setor de energia elétrica com setor de telecom, saneamento básico talvez comece a também ter debate agora com o setor de telecom, as prefeituras, né, para uso de mobiliário urbano, então ponto de ônibus, relógio, fachada das lojas, enfim, um setor em constante desenvolvimento. Acho que esse ano de pandemia serviu para mostrar como é importante nós termos serviços de qualidade, né, e conexão disponível, né? Então, realmente, o desafio da agência não é pequeno. Vou passar agora a palavra para o Otto Solino, do Ministério das Comunicações, que vai também fazer a sua exposição inicial. Otto, a palavra é sua, por favor.
Pronto. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite ao evento da BDTIC. Cumprimentar o Eduardo, os demais panelistas, e eu venho trazer um pouquinho das medidas para o desenvolvimento de infraestruturas de telecomunicações no Brasil, que são medidas que a gente entende como necessárias para destravar investimentos no país. A primeira dessas medidas, e que talvez tenha sido um pouco ofuscada pelo decreto que regulamentou a Lei Geral das Antenas, é que na mesma data a gente publicou a portaria número 502, que ela atualizou a portaria número 330. E o que ela fez? Ela abriu novas possibilidades de investimentos para se utilizar as debêntures incentivadas. Eu destaquei, considerando o tema aqui do nosso painel, eu destaquei 2 pontos de novos investimentos possíveis, que são a infraestrutura de rede para telecomunicações, e aqui a gente engloba as infraestruturas de suporte como passíveis de financiamento privado por meio de emissão de debêntures incentivadas, e a infraestrutura para a virtualização de redes, que é exatamente um dos temas que o Fábio até destacou como algo bastante novo durante a sua apresentação. A portaria anterior ela era de 2012, ela regulamenta a lei número 12.431 de 2011, e de lá para cá o setor de telecomunicações somente emitiu 940 milhões de debêntures incentivadas. E a gente estima que com essa nova portaria, com a ampliação dos tipos de projetos elegíveis, principalmente com 5G, com a possibilidade de reembolso dos investimentos realizados nos últimos 24 meses, no pagamento das próprias outorgas do 5G, a gente estima que até o final desse ano a gente já vai ter 1 bilhão de novos investimentos, novas debêntures incentivadas emitidas e, consequentemente, investimentos no setor, e até mais no próximo ano. Eventual prestadora de pequeno porte que esteja nos assistindo, é importante lembrar que para a emissão de debêntures incentivadas, embora exista uma lei em trâmite no Congresso Nacional permitindo isso para sociedades limitadas, é importante que seja uma sociedade anônima. É bastante importante que as empresas se estruturem para isso. Passando adiante, eu vou falar do nosso decreto, né? O decreto que regulamentou a Lei Geral das Antenas, que estabeleceu uma política de IG-once, ou seja, uma política, numa tradução livre, de escavar uma única vez, estabeleceu o silêncio positivo, definiu as regras objetivas para o licenciamento de infraestruturas de pequeno porte e ratificou algumas regras que já estavam na lei sobre o direito de passagem. Sobre a política de IG-once, ela já era uma recomendação da OIT desde 2012, ela já é adotada por pelo menos 11 estados americanos, e no estado da Califórnia, se não me engano, é até bastante interessante que eles têm um painel integrado, você sabe de imediato onde tem obra, onde vão ser executadas obras, e os interessados podem atuar muito ativamente nisso. Na União Europeia já era uma diretiva da redução de custos de banda larga da União Europeia, e lá foi verificada uma redução que variou de 5% a 30% nos custos de implantação de infraestrutura de telecomunicações, e com relatos de redução de custos de até 50% na Itália e até 90% em Luxemburgo. E na África também houve a política ainda não, os países africanos ainda não está estabelecida, mas os estudos apontam que vão poder se reduzir até 20% dos custos de investimento e até 30% dos custos operacionais. E para chegar no texto do decreto, a gente conversou, o Ministério das Comunicações começou no antigo MCTIC, agora o Ministério das Comunicações, teve que travar conversas com diversos outras pastas, né, como o Ministério da Infraestrutura, Ministério de Minas e Energias, Ministério do Desenvolvimento Regional, e com o apoio fundamental do Ministério da Economia, chegou-se a essas obras de infraestrutura de interesse público para se implantar infraestrutura de telecomunicações de forma conjunta, que são as rodovias, as ferrovias, os metrôs e trens urbanos,
energia elétrica aqui, deixar claro que a transmissão, pois a distribuição, imagino que alguém vai abordar ainda a questão de postes, é bastante polêmica ainda. A Anatel e a ANEEL estão reformulando a resolução conjunta para resolver essa questão. Os dutos de gás e óleo e o setor de saneamento básico. E nessas obras, é importante se dizer que são obras federais, ou pelo menos com 50% de recursos federais, ou seja, as obras estaduais ou municipais que tenham recursos federais, elas certamente têm que obedecer essa regra da implantação conjunta de infraestrutura, e a Anatel foi escolhida como Single Information Point. E o que é esse ponto único de informação que é a Anatel? O objetivo desse ponto único é facilitar o acesso a informações intersetoriais que devem ser disponibilizadas em um único canal, considerando que há muitos agentes envolvidos. E a escolha da Anatel foi bastante natural, pois a Anatel é a agência reguladora do setor de telecomunicações e é onde as prestadoras e eventuais empresas que investem em infraestrutura já têm um trato comum com a agência, né? No silêncio positivo, o nosso desafio era uma regra que existia no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Geral das Antenas, que estabelecia um prazo para que se atendesse aos pedidos de licenciamento de infraestrutura de telecomunicações em área urbana. Esse prazo é de 60 dias, mas é continuamente descumprido, sobretudo pelos órgãos municipais. E sustentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ela é muito firme em dizer que as competências dos municípios de legislar sobre o interesse local, ela deve ser relativizada quando há uma competência de outro ente, no caso aqui a competência da União para legislar sobre telecomunicações, ela então deve ser relativizada e com essa intenção nós inserimos a regra de uma autorização tácita dentro do decreto, com a possibilidade, claro, do órgão local revogar a licença caso ela esteja de desacordo com o pedido, e aproveitamos para ratificar alguns dispositivos da lei que incidem na suspensão desse prazo de 60 dias. E um grande objetivo do silêncio positivo é promover a instalação da infraestrutura de telecomunicações e ajudar com que as prestadoras parem com optar qual legislação descumprir. Elas descumpriam, em parte, a legislação da Anatel, pois deveriam cumprir regras de compromisso de abrangência, e acabavam descumprindo também a legislação local, que dificilmente, aí eu cito um caso clássico, que é o município de São Paulo, que ficou sem licenciar antenas por quase 2 anos, e a prestadora tinha que decidir o que ela ia cumprir, a legislação local ou a regra editalícia da Anatel. Passando para outro ponto importante que o Fábio falou, a Lei Geral das Antenas ela já previa uma dispensa de licenciamento para infraestrutura de pequeno porte. E isso é muito importante, principalmente pensando na massificação de antenas que nós vamos ter com 5G, pois, como o Fábio falou, nós não vamos ter necessariamente infraestruturas de suporte para telecom. Todas as estruturas urbanas elas serão provavelmente estruturas de suporte para antenas, para small cells principalmente. E numa discussão entre decidir sobre uma opção qualitativa ou quantitativa da definição de infraestrutura de pequeno porte, ou seja, colocar um conceito abstrato ou um conceito objetivo, nós preferimos, por questão de segurança, sobretudo jurídica, colocar critérios objetivos que estão aí postos, que a estrutura seja implantada numa edificação existente, que ela não amplie mais que 3 metros ou 10% a altura desse edifício, ou seja, num edifício de 10 metros, eu posso colocar uma antena de 3 metros, de 1 metro, mas num edifício de 100 metros eu fico limitado a 3 metros. E o volume da antena, ele tem até 30 litros, e aqui é fácil imaginar um galão de água mais estreito e comprido, que vai ter esse volume aproximado, e os demais equipamentos
ter, como baterias, o transmissor ter até 300 litros e não ser maior que 1 metro, e isso considerando o que é visível de quem está na rua. Ou seja, se esse equipamento está dentro de um prédio ou está enterrado com autorização local, evidentemente, esse equipamento cumpre a regra de até 300 litros. E, finalmente, chegando ao direito de passagem, o principal desafio do direito de passagem é que a regra da Lei Geral das Antenas é muito clara, falando sobre a não onerosidade do direito de passagem. O DENIT havia expedido em 2018, além de não cumprir a lei desde 2015, em 2018 ele ainda expediu essa súmula afirmando que a desoneração prevista no artigo 12, que fala da não onerosidade em decorrência do uso da faixa de domínio pelo setor de telecomunicações, atinge exclusivamente a zona urbana. E isso era um entrave muito grande para o setor de telecomunicações, pois 90% das rodovias do DENIT elas estão em áreas consideradas como zona rural. Mas, às vésperas de ser expedido o decreto, o DENIT revogou a súmula número 1 de 2018 e, de certa forma, essa polêmica parou de existir em âmbito federal. Mas, 2 meses antes da expedição do decreto, a gente também teve a ação direta de inconstitucionalidade 6428. E ela foi proposta com objetivo, dizendo que os estados e municípios estariam proibidos de cobrar contraprestação às concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixa de domínio e outros bens de uso comum na instalação de infraestruturas e redes de telecomunicações. Houve uma avaliação jurídica, tanto aqui do Ministério das Comunicações, como da SAGE, na Casa Civil, e foi avaliado que, muito provavelmente, essa ação direta de constitucionalidade não será exitosa, principalmente pela jurisprudência do Supremo, que já afirma sobre essa questão da não onerosidade no uso de bens públicos comum de povo, se é para um serviço de interesse público. E na prática também, você onerar o direito de passagem para a implantação de infraestrutura de telecomunicações, isso pode inviabilizar muitos investimentos e, consequentemente, o atendimento, principalmente com fibra ótica, de localidades mais remotas. Nós fizemos alguns exercícios no estado do Paraná, e no Paraná especificamente, para você atender praticamente qualquer distrito que esteja a mais que 30 quilômetros da sede do município, você não consegue atender esses municípios com VPR positivo, ou seja, nenhuma prestadora vai atender um município dessa forma, com VPR negativo. E aí o que ficou no texto final foi apenas esclarecer a abrangência do direito de passagem, que ele vale tanto para a área rural ou urbana, serviu para ratificar que as licenças serão sem ônus, mas asseverando a possibilidade de cobrança para cobrir custos de análise, ou seja, os custos que, dando o exemplo aqui do DENIT, tem para verificar se essa estrutura vai ser implantada de forma correta, se atende às normas do DENIT. Esse custo ele pode ser cobrado, não se pode cobrar o direito de passagem, mas pode se cobrar o custo pela análise, e ratificou que não caberá indenização à infraestrutura de rede de telecomunicações quando houver necessidade de sua remoção ou realocação em decorrência de modificação. E isso não só para o direito de passagem, mas também para qualquer obra referente à política de DIG-11, ou seja, a prestadora de telecomunicações, a detentora da infraestrutura de telecomunicações que implantou aquela infraestrutura, seja com o uso do direito de passagem, seja em razão de uma política de compartilhamento de infraestrutura, ela deve ser responsável por arcar os custos de retirar essa infraestrutura, caso a detentora da infraestrutura principal, da rodovia, da ferrovia, seja a infraestrutura que for, necessitar fazer obras de modificação nessa estrutura. Bem, era isso. Agradeço, peço desculpas, que eu acredito que tenha me excedido
um pouquinho no tempo. E só uma última mensagem, que o objetivo próximo é tentar que a gente consiga regulamentar as normas de técnicas de edificação, ou seja, a gente vai tentar fazer com que em prédios, em infraestruturas de uso coletivo, as normas prevêam dutos e condutos, não sejam aquelas normas atrasadas que se tem atualmente, que prevêem um par de cobre para atender uma unidade habitacional, e que se preveja fibras, se tenha a previsão da estrutura adequada para atendimento da população. Obrigado. Obrigado, Otto. Certamente a gente vai ter algumas perguntas aqui ao final para fazer. Queria aproveitar, então, para passar agora a palavra para o Abel Camargo, da American Tower. Abel, acho que seria super interessante escutar um pouco também, então, de como vocês têm visto os desafios enfrentados aí pela companhia. Eu sei que vocês têm desafios aí já da experiência, que é mais antiga, na parte de torres, mas mais recentemente também na parte de operação de fibra, tentando se estabelecer como um operador de rede neutra. Quais você acha que são os desafios aí do mercado? Para onde você acha que a gente está indo? Vou te deixar falar. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aí os participantes do painel, colegas, e a todos que estão assistindo. E agradeço aí a BDTIC pelo convite, apoio aí também da Teletime, nesse importante debate aqui, né, sobre as questões da nossa infraestrutura de suporte às telecomunicações, né? Então, como você mencionou, Eduardo, ou seja, a American Tower eu tenho aqui no meu fundo de tela aí o número de 20 anos, né? Faz 20 anos aí, esse ano que ela está no Brasil, né? Desde a primeira aquisição, né, de torres, né, que houve lá no ano de 2000, né, já foi desenhada, e hoje ela é uma empresa bastante consolidada, né, nesse mercado que já foi comentado aqui, acho que pelo Fábio e pelo Otto também, né, onde já existe aí um modelo de infraestrutura neutra, né, compartilhada, né, o próprio mercado aí, né, da infraestrutura dos sites, né, torres ou rooftop, já é bem desenvolvido, e um modelo até de relativo sucesso, né, que foi importante aí para o desenvolvimento, né, das redes móveis, né. E eu acho que, fazendo um comentário rápido aí as apresentações do Fábio e do Otto, né, ou seja, é importantíssimo na nossa visão essa evolução da legislação, né, a lei das antenas, acho que é tão esperada aí, né, realmente com a vinda do 5G, nós já temos desafios atuais aí no 4G, mas com o advento do 5G, seria praticamente impossível, né, ter uma implantação massiva, né, principalmente aí nas ondas milimétricas que virão aí logo, né, com a necessidade de adensamento das redes, seria impossível fazer isso sem uma legislação clara que funcione, né? Então, eu acho que é um grande avanço. Isso é muito esperado. A gente, de certa forma, aqui, como investidores no setor, né, de infraestrutura, precisa dessa segurança, né, jurídica, regulatória, né, que as coisas funcionem de maneira bastante dinâmica, né? Eu acho que o mercado, como um todo, espera isso. Isso acho que é excelente, e confiamos ainda que nós podemos fazer muito mais aí pela infraestrutura no país. Então, mudando um pouquinho, Eduardo, pela sua pergunta, da parte desse novo movimento das redes neutras em fibra ótica, né? Então, é interessante, nós já estamos aí, como American Tower, há mais de um ano, né, com a iniciativa de construção de uma rede neutra de fibra ótica no estado de Minas Gerais. Isso vem aí desde o final de 2018, com a aquisição dos ativos da antiga CEMIG Telecom, que foi aí um leilão público, onde a American Tower foi vencedora, e nós utilizamos essa rede, esses ativos, para desenvolver e ampliar essa infraestrutura. O próprio perfil, né, da antiga CEMIG Telecom, ela já era de uma empresa muito mais focada no atacado, né, ou seja, como rede
neutra, como uma rede para outras operadoras. Então, nós vimos uma oportunidade para expandir, né, através de investimentos até relevantes, e criar, a partir dessa plataforma, uma rede de acesso aí para o FTTH, né, redes GPON, onde essa infraestrutura seria uma infraestrutura meio para, né, acelerar o deployment, a implantação de redes FTTH pelas operadoras, para elas servirem ou prestarem o serviço de banda larga, o serviço de telecom para os seus clientes finais. E, de certa forma, na nossa visão, tem uma analogia, né, disso com o desenvolvimento aí do negócio de torres, né? É uma infraestrutura, é um meio, né? Porque a American Tower é uma empresa que não presta serviço de telecomunicações para os clientes finais, né? Na banda larga, no varejo. Então, ela já se posiciona como uma empresa puramente neutra, né? Ou seja, essa infraestrutura ela está sendo desenvolvida para que as operadoras, né, seja elas de pequeno porte ou de grande porte, utilizem, compartilhem essa infraestrutura para prestar serviço de telecomunicações para os seus clientes finais, né? E eu acho que uma das razões importantes aí que esse movimento faz sentido é a necessidade, né, que existe no país de mais investimentos em infraestrutura, né? Ou seja, nosso país aí de dimensões continentais, não falta aí necessidade da gente ampliar, né, infraestruturas aí nas cidades aí afora, né? Então, a gente talvez tenha nos grandes centros uma infraestrutura razoavelmente desenvolvida, mas que ainda carece em várias cidades, principalmente nas suas áreas metropolitanas, de mais investimentos, mas existem inúmeras cidades que precisam de redes robustas, redes sólidas, né, de longo prazo, para que fiquem aí suportando aí o nosso serviço de banda larga, que a gente viu agora aí na pandemia, o quão relevante e necessário ele é, né? No momento aí dessa crise da pandemia, né, acho que são dados públicos, né, o quanto que não se cresceu aí nos serviços de banda larga, tanto nas redes de acesso, como nas redes de transporte também, né? Eu acho que quanto mais banda larga se vende para os clientes finais, o perfil de uso também com streamings de vídeo, né, com mais eventos como esse online, você precisa de transporte, né? Então, toda a infraestrutura, ela está sendo, né, está sendo desafiada, né? Ou seja, mais investimentos. Num exemplo prático nosso, no estado de Minas, onde nós temos a nossa rede, a gente tem uma rede de transporte relevante também, então houve um crescimento muito grande aí da demanda por transportes, né? Até, né, desde de uma cidade do interior que tem lá um pequeno provedor de banda larga, ele precisa transportar para se conectar, né, precisa de transporte para se conectar aí nos grandes centros, São Paulo, Rio, enfim, para fazer a conexão dos seus usuários aí no mundo internet. Então ou seja, sempre em telecom, né, ainda mais aqui no Brasil, que tudo é muito grande, né, acaba, né, explodindo aí quando você tem movimentos, nós vamos precisar de mais investimentos em infraestrutura. Então, olhando um pouco o modelo da neutralidade, que foi também a sua pergunta, Eduardo, eu acho que esse é um tema importante, né? Acho que esse movimento da parte de fibra, ele está no início, né? Nós temos aí várias iniciativas públicas em andamento, né? Apesar de nós já estarmos aí há mais de um ano já praticando esse modelo, há uma preocupação grande para que, né, haja aí uma liberdade, uma segurança, né, jurídica e regulatória para que esses modelos se desenvolvam e sejam aí, de certa forma, adaptados no mercado como um modelo competitivo, né? Porque na nossa visão, a infraestrutura compartilhada, quanto mais se compartilha, mais o ambiente é propício para isso, né, melhor para todo mundo, melhor para o setor, né, melhor para quem investe na infraestrutura, melhor para quem está contratando essa infraestrutura para oferecer o serviço de telecom para os seus clientes finais. E isso, de certa forma, tem que ficar muito claro, né? Ou seja, a neutralidade, como nós já temos hoje, de certa forma,
né, empresas puramente neutras aí em outros setores da infraestrutura, como no próprio segmento aí de torres, né, eu acho que é um movimento que tende a ser bastante similar, precisa ser, né? Então, e isso tendo um ambiente claro, né, muito bem definido, com certeza atrai investimentos, os investimentos são feitos de forma mais relevante, sem medo, né, sem nenhum receio. Então, é o que a gente espera aí nessa discussão que está se iniciando aqui, com o advento, talvez, de até redes aí muito grandes, né? Nós estamos falando aí, se somarmos aí as expectativas do setor, bilhões de reais de investimento para a construção de rede, né? Então, é algo que nós estamos bastante atentos, olhando todas as oportunidades no mercado, e fazendo a nossa parte aí, até como um laboratório relevante, né? A gente considera aí o nosso projeto em Minas Gerais, que são mais de 800 mil homes passed sendo construído num modelo puramente neutro, né? Ele é um bom exemplo aí para que a gente, né, olhe esse modelo numa dimensão nacional, né? Então, é o que a gente aposta como investidor de infraestrutura no setor. Passo aí, Eduardo, de volta para você. Eu acho que eu tentei até ser um pouco mais preciso aqui no tempo. Acho que eu fiquei dentro do meu tempo aí, podendo dar espaço aí para os outros painelistas, né? Sim, muito obrigado. Que então, sem mais delongas, passar a palavra para o Ricardo Dickmann, do Conexis Brasil Digital, para que ele possa também explicar um pouquinho como tem sido a visão de vocês na Conexis sobre todos esses desafios que nós estamos discutindo aqui hoje, que não são poucos, né? Acho que temos polêmicas judiciais, administrativas, para todos os gostos. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. O tema realmente é pertinente e importante. Cumprimento aí meus colegas de debate que já facilitaram um pouco a minha fala. O que foi colocado antes, eu concordo, então vou ser mais específico, até para não me delongar no tempo. Vamos começar falando um pouquinho de antena, Eduardo. Mais ou menos em 2012, quando a gente começou com a preocupação com o tal do 4G, se falava em 3 vezes mais antenas e naquele momento se viu a perspectiva de uma dificuldade muito grande e se trabalhou na Lei Geral de Antenas, que é uma lei muito boa, e você imagine agora que se fala, então, em uma densificação com 5G de 10 vezes mais antenas, né? Então, o problema ficou maior e realmente precisa de uma conscientização dos municípios. Por que eu falo isso? A regulamentação que existe, tanto a lei das antenas quanto o recente decreto, que foi muito bem feito, demorou um pouquinho, mas foi muito bem elaborado, e aí fica novamente os parabéns ao Minicom, né? Abordou temas imprescindíveis, né? Falando em 5G, principalmente a questão das infraestruturas de pequeno porte. Ora, não tem sentido você chegar num município e ter as mesmas exigências para colocar uma antena de 5G do tamanho de uma caixa de sapato num pequeno poste, numa banca de revista, ou as mesmas exigências para colocar uma torre de 60 metros. É o que acontece hoje. Então, com essa regulamentação do pequeno porte, a gente acredita que vai ter, então, uma agilidade muito grande, pelo menos nesse tipo de infraestrutura, que é o principal do 5G. Outro ponto que foi muito importante, que constava já originalmente na Lei das Antenas, mas teve uma redação inadequada e foi retirado, é o silêncio positivo, né? E aí eu queria reforçar tudo que já foi colocado pelo Otto. O silêncio positivo ele não tira nenhum direito de nenhum município. Ele apenas não dá o direito ao município de ficar eternamente, e aí você citou muito bem o caso de São Paulo, eternamente sem responder a uma demanda. Todos os direitos do município estão preservados, né? Preservados. Se houver uma instalação inadequada, o município pode, mediante fiscalização, ou enfim, solicitar a adequação junto às empresas. Então, ele é um instituto perfeitamente legal e vai, sim, contribuir em muito para retirar essa inércia e permitir, né, uma velocidade
compatível, uma velocidade de licenciamento compatível com a necessidade do país. Tá? O outro ponto também que foi muito bem-vindo é a questão do planejamento integrado, o DIG-11. Você fazer uma obra, né, onde há escavamento, você já tem uma economia muito grande, isso permite uma economia, um planejamento que é necessário. Né? A gente está falando aqui de redes neutras e uma série de outras coisas. O objetivo principal é você ter custos menores de implantação de infraestrutura, evitar duplicidade, né? Permitir que em localidades onde você tem uma atratividade, vamos dizer, não tão grande, você consiga fechar este VPL, consiga fazer este atendimento nessa localidade. Então, o DIG-11, com certeza, pode ajudar nesse tipo de empreendimento. E aí, já indo para o direito de passagem, já pegando carona, né? Foi um assunto que foi extremamente discutido na Câmara por ocasião da discussão da lei federal de 2013 até 2015. Passados 5 anos da implementação da lei, nós somos surpreendidos com essa ADI, né, que em nada contribui para o desenvolvimento do país. Ora, investimento em telecomunicações, investimento em infraestrutura, como já foi falado anteriormente, acho que foi o Abel que colocou, você precisa ter previsibilidade, você precisa ter segurança. Então, uma ação desse tipo só serve para deixar o mercado inseguro e afastar investimentos. Então, o reforço que foi trazido na regulamentação foi muito bem-vindo. E falo reforço porque ele não esclareceu a lei é muito clara, ele foi apenas um reforço naquela questão que daquela interpretação de áreas urbanas ou rural. Mas, a partir do dia 22 de abril de 2015, não pode haver cobrança a utilização, né, do direito de passagem em bens de uso público. Isso está muito claro na lei e precisa ser adequado. Né? E já, então, aproveito para fechar a minha fala muito rapidamente sobre redes neutras. Eu, pegando carona ali no que o Fábio falou, eu não diria ser ou não ser, eu diria assim, quando serei, em que ocasião serei. Por que isso? Porque não existe remédio para todas as situações, mas com certeza a situação das redes neutras se aplica em alguma situação dentro da indústria. Então, sim bem-vinda, né? É algo que é muito bom, é exemplo que a gente já teve lá atrás com o modelo das torres, né? E é um modelo que pode dar maior diversidade, maior agilidade, pode permitir foco das empresas no seu negócio próprio, permitindo que um terceiro também tenha foco nessa atividade, né? Trazendo ganhos para todos. O objetivo é que você tenha mais agilidade e, no final, preços mais competitivos. Né? Então, neste ponto, eu só colocaria a necessidade de que a agência tenha um acompanhamento, né, para permitir que isso se dê de forma adequada para toda a cadeia de valor, inclusive para os próprios fornecedores. Então, muito rapidamente, abordei esses pontos aí, até porque meus antecessores já falaram, e devolvo para você e fico à disposição para algum ponto aí que precise reforçar, Eduardo. Muito obrigado, Ricardo. Acho que você tocou num ponto aí de fiscalização, né, e mediação, que é bastante precioso, desafiador. Certamente a gente volta ainda nesse tema aqui ao final das exposições. Queria então passar a palavra para a Luciene Pandolfo, da Phoenix Tower, agradecendo a presença dela. Queria escutar um pouquinho de você, Luciene, como você vê esses desafios aí. Acho que assim como o Abel vinha comentando, vocês também já têm uma experiência bastante longa aí no mercado de torres e que depois passou aí, enfim, para outros mercados da parte de elementos de infraestrutura de suporte a telecomunicações. Como você vê, digamos assim, essas evoluções aí pelas quais passamos com a regulamentação da Lei Geral de Antenas? Sei que você participou bastante ativamente aí do debate, tanto da elaboração da lei como também da regulamentação, e para onde você vê esse mercado de infraestrutura de suporte indo nos próximos anos?
Obrigada, Edu. Bom, cumprimento aqui todos os painelistas, agradeço a oportunidade da BDTIC, ao convite do Eduardo. Eu sou realmente uma apaixonada pelo tema, então eu vejo que hoje o Brasil está nesse grande desafio de criar um novo ambiente regulatório para a infraestrutura de telecomunicações, né? Eu acho que os meus colegas painelistas foram muito felizes em todas as suas colocações e acho que eu acrescento até muito pouco, porque tudo que eu tinha como pontos aqui foram exaustivamente citados e eu acho que a gente só vem a reforçar. Eu acredito que, às vezes, o mantra ajuda ao convencimento, né? Então, eu vou no mantra aqui agora. Então, realmente, eu acho que o movimento que hoje a gente percebe, né, do Ministério das Comunicações, da Anatel, que demonstra de uma forma muito clara a necessidade que tem de investimento em infraestrutura. Essa fala de investimento, eu acho que ela tem que ter um peso muito grande, porque quando a gente fala de investimento, ninguém investe em algum setor que não seja devidamente ordenado, que não tenha uma regulação na medida certa, né, Fábio? Eu falo, a medida tem que ser a medida certa, e que não tenha um ambiente seguro, quando a gente sempre fala da segurança jurídica, né? Eu tenho que ter um mínimo de previsibilidade, eu tenho que ter um ambiente que realmente me propicie esse investimento. E o Brasil está vivendo esse momento pujante, a gente precisa de infraestrutura de telecom para não parar, né? Então, a gente precisa hoje olhar para todos os atrativos. O Otto foi super feliz em citar a verdade. Assim, quando a gente fala das debêntures incentivadas, essa mudança, a oportunidade que a gente tem, a gente vai ter que capitanear isso de uma forma bem, bem rica, né? Então, só que eu tenho uma preocupação muito grande que, não obstante todo esse esforço que vem sendo feito, a informação, a telecomunicação, ela vai numa evolução muito mais rápida do que o nosso arcabouço regulatório. Então, a gente fala, não, tivemos um passo importantíssimo com a lei das antenas, tivemos, só que foi em 2015. O decreto, que é muito bem-vindo agora, o 10.480, ele demorou 5 anos para sair. Né? Então, durante 5 anos, a gente lutava pelo entendimento de direito positivo e a gente ainda não tinha essa previsão, né? A gente lutava pela questão da dispensa para infraestrutura de pequeno porte, porque realmente não faria sentido frente ao que é o próprio contexto de uso e ocupação de solo que compete ao município. Legislações importantes, não tenho o que falar, fico muito feliz quando a gente faz todo esse debate do direito de passagem, sobre a necessidade hoje de já ter uma previsibilidade de todo agente público, de viabilizar o compartilhamento no início das obras para prover telecomunicações, como isso sendo um serviço de utilidade pública assim, essencial nos dias de hoje, né? Eu vejo que a Anatel tem trabalhado insistentemente nisso, a revisão da resolução conjunta é fundamental. Agora, no último dia 16, encerrou o prazo para tomada de subsídios, né, para a consulta pública 65, e a gente espera que o ano que vem, já no início do ano que vem, a gente já tenha essa consulta aberta e que todos nós que estamos aqui e quem está nos ouvindo hoje também participem ativamente desse debate, tragam municípios para esse debate, porque a chamada dessa consulta pública é a simplificação da regulamentação do serviço de telecom no Brasil. Olha que maravilha, né? A gente falar de um ambiente seguro, simples e que seja atraente para investimentos. É isso que vai propiciar o futuro de telecomunicações no Brasil. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, mas a gente tem alguns desafios, né? Então, já aqui pegando o gancho do que o Eduardo efetivamente me perguntou, quais são os desafios. Como operador neutro, a gente realmente começou, aí acho como a American Tower, logo que eles ganharam o processo da CEMIG, nós fomos num papel mais humilde ali de começar a fazer um piloto, outro numa cidade também em Minas Gerais, começamos por Varginha, e percebemos que ali, dentro desse modelo, a gente teria grandes desafios quando a gente falasse em escala nacional, e é assim que está acontecendo, né? Hoje a gente tem alguns desafios que começam. Eu vou aqui elencar, não é reclamação, é só pontos de reflexão,
Então, nós temos um cenário de ocupação desordenada dos nossos postes, né? Isso seja em centros urbanos muito concentrados, seja em áreas mais remotas, essa ocupação irregular ou clandestina, ela acontece. Temos redes ociosas e obsoletas, né? Redes que estão ali apenas ocupando espaço e inviabilizando a entrada de novos competidores para a prestação dos serviços de telecomunicações. Não existe um incentivo econômico para a ordenação de postes no Brasil. A gente não tem um diálogo com o município para poder falar de enterramento de cabos, porque se a gente for tratar de uma limitação da área de ocupação com 5 pontos, ou eu tenho vários operadores neutros compartilhando fibra, ou 5 é muito pouco pelo mercado que se anuncia. Né? Então, a gente vai ter que entender que grandes centros como São Paulo, estou aqui na Vila Olímpia, onde a gente tem um adensamento de cabos absurdo, é óbvio que só 5 pontos de fixação não vão ser suficientes, a gente vai precisar trabalhar com a questão de enterramento de cabos. Então, como que a gente pode fazer as sinergias para aproveitamento dos dutos de energia elétrica, os hídricos, né? Então, a gente tem que chamar outras agências para esse debate, a ANP tem que estar no debate, a Anatel tem que estar no debate, a ANA tem que estar no debate. Acho que a gente tem que estar cada vez mais fomentando isso. Me preocupa também a própria ausência de fiscalização, né, que a gente tem esse poder de polícia, hoje é exercido por quem, né, dentro do direito aí administrativo? Ele é exercido pela municipalidade, pela própria elétrica, mas qual é a sanção, qual é o inibidor que eu tenho para essa situação de desordenamento e desse crescimento desordenado nas redes, das redes de telecom aqui no Brasil? Então, assim, o operador neutro é muito bem-vindo, mas ele não é a salvação de tudo, né? Como eu já venho dizendo, algumas questões aí são importantes para a mudança, porque para usar hoje a resolução conjunta fazer jus à resolução conjunta 04, um operador neutro, ele precisa ter uma licença SCM para poder compartilhar postes. Isso, para mim, é um contrassenso, porque se eu quero um agente neutro focado em investimento de infraestrutura passiva para telecomunicações, ele não pode estar sujeito a normas e demandas que são aplicáveis ao prestador de serviços de telecomunicações em si, né? A questão da ausência de isonomia para os preços, então, assim, o preço de referência definitivamente não é respeitado. O que a gente percebe que existe hoje, infelizmente, acaba beneficiando grandes operadoras que já ocupam os postes e não acaba tendo um incentivo para novos entrantes, para ampliar a concorrência. Então, isso cria, assim, uma barreira competitiva. Então, a gente precisa ter preços isonômicos e não, ou pelo menos com uma melhor descrição. Eu até concordo que talvez não seja um preço de referência único, que ele tenha que variar de acordo com a complexidade de ordenação daquela área. Então, a gente tem que ter estudos, talvez tenha que ter alguns projetos em sandbox que a gente possa sentar, discutir, testar, né? Porque também, assim, é difícil quando a gente passa a ver uma rede desordenada e fala, não, a elétrica tem o direito de ir lá e cortar a rede, põe abaixo, quem quiser vai e reclama. Gente, não é assim. A gente não pode parar a prestação de um serviço de utilidade pública dessa forma. Então, tem toda uma questão que precisa ser estudada, que precisa ser discutida, e a consulta pública, de novo, vai ser importantíssima para a gente enxergar todas essas alternativas. A gente tem aqui os nossos estudos dentro de casa, tenho certeza que a American Tower também já fez, como outras empresas. O discurso do Abel é super convergente, né, Abel? Acho que a gente tem exatamente as mesmas preocupações, embora como concorrentes aí no setor. Me preocupa também uma ausência e uma previsão com relação às aprovações. A gente não tem silêncio positivo para a ocupação do poste, né? Então, assim, a gente fica muito à mercê do que é o prazo de aprovação dos contratos com as elétricas e principalmente dos projetos técnicos, que muitas vezes se esbarra aí numa complexidade que foge à nossa possibilidade de discussão, atrasa demais implantação de rede. Uma rede, quando ela começa a ser implantada, ela não pode ser interrompida, ela tem que ter uma cadência para que o investimento seja racionalizado, né, para que esse CAPEX possa ser melhor empregado. E, por fim, o ponto talvez que seja mais sensível de quando a gente for discutir na consulta pública
é o fim da modicidade tarifária. A modicidade tarifária hoje ela é um entrave, ela não incentiva as distribuidoras ao compartilhamento, porque a mordida é grande, e, por outro lado, também não beneficia de forma direta o consumidor de energia elétrica, que o consumidor final acaba não percebendo esse benefício. E, enquanto isso, a gente tem uma faixa de ocupação dos postos desordenadas, que coloca em risco a população, que gera lentidão. Eu mesmo, antes de entrar aqui hoje, estava num problema seríssimo, que a gente teve problemas de rede no final de semana, aqui na área onde fica o nosso escritório, e a rede está instável porque tem uma série de ordenações mal feitas de rede numa região privilegiada de São Paulo. Então, não vou me alongar, porque eu falo, né, realmente, como eu disse, com muita paixão sobre o tema, mas eu acho que os desafios são muitos, e o que vai fazer com que a gente encontre uma melhor solução são debates com todos os entes que precisam participar desses debates, inclusive municipalidade, as agências, as concessionárias, as prestadoras de telecom e as empresas destinadas a investimento em infraestrutura. Então, esse é o meu pensamento, aí é o que a gente vem trabalhando e tentando discutir, tanto nos fóruns aí com os agentes reguladores, como em outras oportunidades que a gente tem de contato com o poder público. É isso. Muito obrigado, Luciene. Vou passar aqui a endereçar as perguntas que nós estamos recebendo da audiência, vou agrupar algumas delas para tentar, talvez, deixar tempo para que a gente aprecie todas. A primeira delas diz respeito ao uso dos postos das distribuidoras de energia elétrica. Então, estou agrupando aqui duas perguntas que recebemos, que dizem o seguinte: qual seria a dificuldade ou onde está a maior complicação em se aplicar uma fiscalização efetiva no uso dos postos das distribuidoras de energia elétrica, e por que temos e vemos redes de distribuição e iluminação com padronização construtiva e não conseguimos aplicar ou replicar essas ações na faixa de ocupação? Seria essa uma falta de mão de obra especializada ou a falta de pessoal nos órgãos com competência para aplicar as normas e regras? E continuando essa pergunta, quando falamos em rede neutra, que não é algo novo, como nós podemos acreditar em um modelo novo, sendo que não há hoje um horizonte para a problemática do uso dos postos nos grandes centros urbanos? Não é gastar energia demasiada num processo que ainda precisa de regulamentação e de uma solução, mesmo que a médio prazo, para o uso dos postes? Os debates envolvendo o 5G vieram colocar esses assuntos no foco, mas ainda não vemos nada concreto em prol dessa regularização. Vou talvez direcionar essa pergunta primeiro ao Ricardo Dickmann da Conexis e também ao Fábio Cassotti, que enfrenta, acho que diuturnamente na Anatel, debates envolvendo a mediação aí entre os dois setores. Obrigado, Eduardo. Primeiro, já vou responder o que a Luciene colocou. A nossa contribuição vai, sim, contemplar, Luciene, o silêncio positivo. Tem que ter o silêncio positivo também na solicitação de liberação dos projetos. Liberação dos projetos. Não pode ser. A nossa contribuição vai nesse sentido, concordo plenamente com a tua colocação. Né? Então, voltando ali para as questões que foram colocadas, a questão da fiscalização é muito clara na regulamentação e, por consequência, o poder de polícia. Ela compete, no primeiro momento, né, a empresa de energia, que é a dona do poste. Num segundo momento, né, também é o município, porque o poste está inserido no município e havendo interferência na segurança, no paisagismo, aí sim, mas não nas questões técnicas relativas ao compartilhamento de postes. Isso compete à empresa de energia, que é a dona e tem a competência regulamentar para fazer isso. Não tem dúvida com relação a isso. Né? E esse foi um ponto que a gente não observou ao longo de todo esse período, né? Em que houve uma expansão muito grande da demanda por pontos de fixação, e esta ausência, essa falta de atuação terminou levando neste ponto que a gente chegou agora. Tá? Foi comentado aqui a respeito da parte de iluminação.
não é uma questão de normativa. Há um normativo muito bom, ele está sendo atualizado na BNT, mas há um normativo adequado, né? E há mão de obra adequada para fazer essa instalação. Mas o que a gente vê, né, são empresas, são clandestinos que fazem essa situação aí. Não são as empresas que estão aqui nesse momento falando. Exatamente. Tá certo? E aí essas empresas não seguem nenhum normativo e nem mão de obra especializada. As nossas empresas, ao fazer uma instalação, ela apresenta projeto, ela tem empreiteiros qualificados, faz tudo isso, mas o que você vê aí é fruto não desse trabalho. Você vê são os clandestinos que terminam por, inclusive, interferir nas nossas redes. O cara vai lá, pendura a rede dele na nossa rede, prejudica, aumenta as nossas falhas, aumenta o nosso custo de manutenção, e nós somos também vítimas dessa situação. Tá certo? E, por fim, fazendo coro aí o que já foi falado, a solução para isso não vai ficar de um ponto só. Tem que haver um trabalho entre as agências, e elas estão fazendo um trabalho muito bom do ponto de vista de proposta de regulamentação, tá certo? Mas tem que haver um mutirão, um pacto do setor de energia, o setor de infraestrutura, o setor de telecomunicações, e não é perda de tempo, isso pode e deve ser feito, essa adequação e essa gestão adequada do poste, coisa que não aconteceu até hoje, né? Mas, claro que teremos situações, né, que você não vai conseguir, o poste ele é limitado. Você pode colocar um extensor, em vez de 6 pontos, consegue um pouco mais, mas tem, sim, situações que será necessário o enterramento. E isso tem que ser feito de maneira planejada, se possível, aproveitando já sinergia de dutos existentes, ou dutos das empresas de telecomunicações ou de energia, de maneira planejado e com critérios técnicos. Não pode uma lei simplesmente dizer, olha, a partir de agora você vai enterrar o Rio de Janeiro inteiro, como a gente viu aí, ao custo de 24 bilhões. Não é assim. Foi citado o caso Vila Olímpia e outras regiões onde o setor fez enterramento. Então, mediante critérios técnicos e com planejamento feito por todos os setores, é uma situação e que pode e deve ser feita. Era isso. Eduardo, pego daqui? Sim, por favor, Fábio. Bacana. Bom, eu vou tentar aqui fazer um apanhado e evitar as repetições, mas a começar por essa dinâmica aqui, por exemplo, da fiscalização. Francamente, eu não acredito muito numa compreensão excessivamente comando e controle, sabe, fechada, distrita. Eu acredito principalmente num regime de correção dos incentivos. Eu acho que nós coletamos aqui em todas as manifestações a importância da previsibilidade, da segurança, da estabilidade como mecanismos de promoção do investimento. E, da mesma forma, a dinâmica de regularização. É fato, né, reconhecido e por nós estimado aí, que temos um passivo de regularização das redes que pode, a depender da métrica, chegar até 20 bilhões de reais. Não é uma cifra desprezível, né? Então, eu não acredito que isso será sanado com uma canetada, alguma coisa simplista, né, nesse sentido. É preciso rever essa estrutura, especialmente de incentivos, para criar mecanismos previsíveis de orientação e convergência dos interesses para uma utilização racional, eficiente desse ativo tão importante, né? E também não me seduzo por um olhar e uma expectativa muito grande na expressão como foi utilizada aqui, padronização construtiva e utilização. Ora, nós estamos falando de culturas regulatórias muito diferentes, né? Falar de padrão construtivo quando eu tenho um único utilizador, operador daquela infraestrutura, né? E falar desse mesmo padrão com um regime vibrante, concorrencial, né? Disruptivo, como é a condição de telecomunicações, é um desafio de outra monta, né? Então, assim, eu acho que é válido, sim,
observar a experiência de outras indústrias, mas temos que absorver ali lições aprendidas e fazer disso um benefício, né? A escolha de telecomunicações por um ambiente de concorrência já é uma escolha sacramentada, né? Já é algo que está sedimentado no mundo, e eu acho que não resta dúvida sobre os incentivos que isso representa para diversidade na oferta, favorecimento e benefício do consumidor em última análise, que é aquele principal objetivo de todo esse processo, de toda essa festa, né? O objetivo final é o consumidor de serviços de telecomunicações que se beneficia de um ambiente vibrante, concorrencial, inovador, e que para isso, né, precisa ali da oferta competitiva de serviços. E nesse sentido, tentando já explorar a segunda questão, Eduardo, eu acho que, de novo, temos que trabalhar nos incentivos, e essa condição de operação centralizada, né, com operadores neutros pode sim trazer uma grande contribuição para esse processo, desde que com os sinais claros, previsíveis e os incentivos corretos à promoção da utilização eficiente e racional desse ativo. Eduardo, devolvo para ti, cara. Muito obrigado. Fabel, você quer comentar também? Posso acrescentar? Com certeza. Contribuir aqui com a fala do Fábio, de todos. Essa questão do ordenamento aí do uso dos postes, ou seja, a gente sabe, todos já falaram aqui, ela é complexa em todos os sentidos, né? N empresas lançando suas redes. Assim, o que a gente está percebendo, até pela nossa experiência, é que há uma saída ali no mundo tecnológico, né? Na tecnologia. Só para dar um exemplo prático e rápido aqui, hoje o nosso modelo de compartilhamento da rede neutra de FTTH, ele é baseado no compartilhamento ativo, ou seja, assim bem no limite, a gente compartilha praticamente a luz. Então, numa fibra ótica hoje, você pode ter lá várias operadoras trafegando no mesmo filamento de fibra com cores, né, diferentes, né? Ou seja, então, assim, quando a gente começa a olhar a evolução tecnológica, é muito mais uma rede onde você coloca os equipamentos que permitem muito mais capacidade, né, para você fornecer 1 giga para o cliente final, né, para o operador oferecer 1 giga no cliente final. Quando isso vai se expandindo, você pode colocar 5, 6, 7, 10, vamos dizer assim, no limite, sei lá, daqui 5 anos com a evolução, você pode colocar N operadoras em um equipamento, e sem interferir no serviço, porque nós estamos falando de uma camada de transporte. O serviço está na camada IP, no conteúdo, acesso à internet, na TV. Então, assim, numa perspectiva de uma rede neutra, realmente ali aberta para o uso das operadoras, ela, sem dúvida, com uma rede única de cabos ali, você pode, né, vir a atender várias operadoras, né? Óbvio que a topologia deveria ser de tal forma que ela atendesse todas. Umas vão vender numa área, outras não. Então, é uma experiência que a gente está olhando, e é uma das saídas aqui, só para contribuir com o painel, que a tecnologia pode ajudar, e eu diria até num futuro próximo, aí, a essas ações de ordenamento, né? Lógico, onde já tem muitos cabos instalados, pode ser que seja complexo você fazer uma migração, mas dependendo da área, faz sentido, né? E existem outras soluções, como parte mecânica, se colocar dutos com vários subdutos, mas contribuindo aqui com o painel, na nossa experiência do compartilhamento de uma rede ativa, ele é muito mais eficiente, ou seja, uma única infraestrutura de rede externa, você pode sim, através do compartilhamento ali com a eletrônica, né, no nível da luz, colocar N operadoras explorando uma única infraestrutura de acesso. Queria só contribuir, Eduardo, aqui, mas porque é um tema que, com certeza, sempre vai ser falado daqui para frente, né? Como ordenar essa questão. A gente já teve tanto sucesso, né, Abel, no nosso mercado de torres, eu acho que é exatamente esse o conceito. Necessidade operacional. Isso aí. Fábio, aproveitando a deixa também, com o decreto presidencial de 2019 e a extinção do comitê, que agora, recentemente, em uma reunião do Conselho Diretor, foi retomado, né, enfim, e está no aguardo aí também das iniciativas da ANEEL e da ANP. Como vocês, na Anatel, vêm tratando, digamos assim, porque a verdade é que os conflitos não param,
né, só porque não existe mais, talvez formalmente, o comitê. Qual vem sendo a posição da agência sobre os conflitos que vêm surgindo nesse período, digamos assim, até o restabelecimento desse órgão? E, na sua experiência, qual tem sido as medidas mais eficazes para tentar solucionar os impasses entre setores? Ok, Eduardo. Bom, na verdade, com o decreto de extinção, né, as atividades da comissão foram, então, paralisadas. Desde então, naquilo que coube e esteve ao alcance da agência, né, foram tratadas aí todas as ações e medidas no pronto reestabelecimento. Como você mencionou, a Anatel, inclusive, já aprovou em uma reunião da diretoria colegiada a instituição a recriação da comissão. Já passou isso também na ANP, estamos em compasso de espera exatamente agora neste momento na ANEEL para completar esse ciclo, então pronto, finalizado esse período, podemos retomar a regularidade da instrução dos casos, né? Digo para você, Eduardo, que o processo de paralisação das atividades da comissão acabou trazendo para os agentes talvez um certo ceticismo e acabou desencorajando, em alguma medida, a apresentação de conflitos. Não como você já bem pontuou, né? Não que eles não continuem ocorrendo, né? Mas eu acho que talvez a percepção de desalento naquele contexto os tenha desencorajado. Então, a ideia e o planejamento como uma pauta prioritária do exercício 21, tão logo cumpridas as etapas formais, retornemos aí com todo vapor a instrução dos processos, né? E acredito que, de face, inclusive, desse ambiente que nós temos aqui, vislumbrando outras fronteiras de utilização de ativos, é possível que tenhamos mais complexas e mais desafiadoras questões. Agora, o que eu acho que também contribui muito para esse debate é óbvio que a dimensão do conflito é uma possibilidade, mas eu acho que existe uma possibilidade de atuação prévia também, que passa pela conscientização, que passa pelo diálogo, que passa pela aproximação dos diferentes agentes nesse processo, né? Como está muito marcado aqui, né, essa questão dos postes, em especial, boa parte das possibilidades de solução de conflitos podem ser também endereçadas pela via normativa, né? Não mencionei antes, mas acho que é importante trazer para toda a audiência o tema de revisão da regulamentação conjunta já está sob a relatoria do nosso conselheiro Moisés Moreira, né, que ao recebê-lo trouxe aí de público, né, um reconhecimento com muita alegria, ele tem manifestado isso por meio do seu gabinete, inclusive, e temos aí um horizonte eminente de uma consulta pública buscando uma acomodação, um arranjo de convivência racional, de convivência pacífica, que possa, inclusive, reduzir o número de litígios, viu, Eduardo? De novo, trazendo aquele destaque aqui no enfrentamento normativo e estabelecimento de novas bases para a convivência harmoniosa entre o setor de telecomunicações e o setor de energia elétrica, em especial distribuição de energia. O grau de interdependência, né, e a convivência em médio e longo prazo demanda isso de todos os agentes envolvidos. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Mudando agora um pouquinho, talvez, o foco, reunindo aqui algumas perguntas que recebemos referentes ao modelo de debêntures de infraestrutura, que podem ser uma fonte aí de financiamento para a expansão de redes de suporte, redes de serviço de telecomunicações, propriamente ditas, mas que ainda são pouco utilizadas e que foram regulamentadas no âmbito do Ministério recentemente. É uma pergunta dirigida aqui especificamente ao Otto, Luciene e Abel. Qual, na opinião de vocês, é a razão pela qual as debêntures de infraestrutura ainda foram tão pouco utilizadas como fonte de financiamento? Bem, Eduardo, antes as taxas de juros elas eram muito altas e isso acabava tornando a dívida com a emissão de debêntures muito grande. E isso inviabilizava para as médias empresas e as grandes prestadoras elas sempre tiveram outros meios de financiamento, seja com os próprios fornecedores ou com as instituições financeiras. Elas sempre tiveram um crédito um pouco mais facilitado.
E agora, com os juros mais baixos e o dólar mais alto, a emissão desses papéis privados eles ficaram bem mais atrativos e só para acrescentar um pouquinho, com a aprovação da lei do FUST na semana passada e a possibilidade do uso dele como garantia, a gente acredita que as médias empresas e até os pequenos prestadores também terão uma nova forma de financiamento. Eu faço minhas palavras do Otto. Eu acho que o que sempre inviabilizou foram as taxas elevadas, né? Então, a complexidade que se tinha, principalmente para os pequenos, e as grandes têm possibilidade de fazer fundings com taxas muito melhores, em escalas muito maiores. Então, realmente o complexo era tão complexo que não valia a pena. O cenário é diferente hoje. Eu não tenho nada a acrescentar, é exatamente esse o nosso posicionamento também. Obrigado. Temos uma outra pergunta aqui, e acho que essa é mais direcionada ao Fábio. Como a agência vê hoje o desafio de ter ou de ser chamada algumas vezes para regulamentar ou mediar embates entre diferentes setores e até mesmo, algumas vezes, deliberar sobre questões que envolvem empresas que não são efetivamente prestadoras de serviços de telecomunicações, sendo que isso é algo impensável, digamos assim, quando toda a regulamentação do setor foi criada originalmente. Bom, Eduardo, eu diria que nós temos algumas trincheiras, né? Algumas interfaces que já estão sendo, eu diria, ensaiadas, né? Como foi o caso da comissão muito mencionada aqui, que envolve outros agentes de infraestrutura, né? Na regulação de outros serviços públicos. Então, é um exemplo, é uma ilustração, é a aplicação de um caso concreto. E eu acho que tem uma outra indicação interessante aqui, que foi uma modificação recente, introduzida em 2018, num dos regulamentos estruturantes da regulamentação de telecomunicações, que é a Resolução 73, que trouxe lá a possibilidade, a alternativa da agência de dirimir condições de acesso e dirimir eventuais conflitos daqueles utilizadores da rede, né, na condição de usuários, mesmo que para prover serviços de valor adicionado. Então, em termos de aparato, em termos de jurisdição e mecanismos, eu vejo com confiança, né, de que a agência tem as condições de lidar com os desafios contemporâneos. Naturalmente, né, precisa ser dito que, como qualquer órgão da administração, em última análise, né, de um regime republicano, precisamos estar atentos aos limites das competências legais associadas, enfim, algo que talvez já, inclusive pelo que se verifica em outros debates, venham a suscitar aí para o próximo biênio, como tem se projetado aí, alguma mudança legal de competências. Mas, assim, naquilo que a lei confere, né, seja por esses aparatos colegiados, seja por essas dinâmicas de interface que eu aqui mencionei, a agência já tem sido, sim, confrontada a oferecer respostas a contento. Obrigado. Obrigado, Fábio. Acho que vai justamente no sentido do desafio que a gente tem destacado aqui o tempo todo, né, e de questões que não foram pensadas originalmente, no sentido que a gente falou aqui hoje. Hoje a gente não tem uma licença que tenha sido criada, voltada especificamente para alguém que queira atuar exclusivamente no mercado de atacado, e tem uma série de debates aí que tem surgido, né, no âmbito da criação das redes neutras, como, por exemplo, passar aí de infraestrutura passiva para alguns elementos talvez mais ativos, como, por exemplo, até radiofrequências, enfim, e o que seria necessário repensar em virtude desses novos modelos de negócio que passam a ser cogitados. Como nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo e conseguimos aqui endereçar as perguntas que recebemos ao AgroPalas, queria aproveitar então para agradecer a presença de todos. Sei o quão conturbada são as agendas aí e como tem se proliferado os eventos do setor.
mas é sempre bom contar com a presença de vocês, se propondo a discutir temas espinhosos. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e encerro por aqui nosso debate. Muito obrigado a todos.